Pastor Eliseu Battiston, no Itapuã em Debate desta noite. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Itapuã em Debate, a democratização da informação e também dos questionamentos. Pastor Eliseu Battiston, senhor formado em medicina. Como foi a vida de médico de Eliseu Battiston em Pato Branco? Como surgiu a medicina na vida do senhor? Bom responder essa pergunta, Romeu, mas antes é preciso que você diga da minha alegria de estar aqui com o Marcelo, todo mundo que gosta, que conhece do Marcelo, fácil de gostar desse cara, né? Adair, amigo de tanto tempo, o Lauro Zanoni, né? Velho conhecido, Guilherme, quer dizer que é uma honra estar participando junto com esses amigos. Medicina para mim foi um sonho que começou de uma maneira não convencional. Quando eu fui para Curitiba, eu queria fazer o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E aí veio lá no curso Bardal um psicólogo e fez uma avaliação, fez teste vocacional e tal. E de todos os alunos, eu fui o único que ele chamou no consultório. Aí ele disse, olha, passa lá e tal, segunda-feira, e eu fui. Aí ele estava com todas as minhas respostas e disse assim, por favor, mude de curso. Você vai se tornar um cara muito frustrado como engenheiro, trancado dentro, mexendo, mude de curso. Eu disse, mas eu vou fazer que curso? Ele disse, você se daria mais com medicina, você teria mais contato com pessoas. E eu ouvi o conselho dele e mudei. Importante, né, a gente sempre ter alguma opinião, momentos tão decisivos na vida. Né? E daí foi muito difícil a faculdade, na época meu pai teve dificuldades aqui, faleceu meu tio, Vitor Biazuz, meu pai começou a administrar a fazenda dele sem experiência, e aí foi uma festa, né, porque eu casei no segundo ano da faculdade, e pra gente se manter, meu amigo, de garçom os caras não te queriam, porque você era universitário e tal, consegui trabalhar de chapeleiro na boate do Dunk, aí começamos ali, né, foi de lá a minha veia, assim, musical, não foi, né? Então ali a gente foi se virando, aí comecei no terceiro ano da aula de matemática e foi uma delícia, porque me encontrei, gosto muito de matemática, por isso já tinha a intenção de fazer engenharia. Aí comecei a subir no curso Galileu, depois foi para o curso Globo, depois foi para o Unificado e eu consegui assim terminar a minha faculdade. Minha esposa, Clotilde, foi uma guerreira ao meu lado. Uma guerreira nesses 4 anos. Em Pato Branco desde 1960. Sua esposa também de Pato Branco? Minha esposa é de União da Vitória. União da Vitória. De União da Vitória. Ela nasceu em Caçador, mas morava em União da Vitória. Vocês se conheceram na faculdade? Na realidade, eu acabei de me formar e aqui em Pato Branco houve um congresso médico com um professor muito famoso, o cirurgião Mário de Abreu, e ela era a secretária. Eu fui fazer a inscrição. E tinha uma fichinha meio complicada ali para responder, Lauro. Vieram umas perguntas meio interessantes e deu no que deu, né? Mas ela é muito feliz e eu muito mais ainda. Graças a Deus por aquele congresso. E daí veio a fase como médico. Então tudo aquilo que a gente sofreu, nós conseguimos comprar geladeira para o Juliano quando ele tinha 1 ano e meio. Quando eu fiz umas apostilhas especiais para o colégio estadual, e veio uma bolada, apostila de geometria no espaço. E daí eu comprei a geladeira, comprei televisão, foi uma coisa maravilhosa. E foi uma fase tremenda. E a gente ficava esperando ansiosamente para conseguir terminar essa fase, né, Marcelo? Para você conseguir ter o canudo, começar a vida. E assim que terminou, eu fui para o interior para começar a trabalhar, respirar. Trabalhei 2 anos. E depois voltei para fazer anestesiologia. Então, foi um tempo muito interessante. Uma vez que eu consegui a minha especialidade, fiz 1 ano e meio, na realidade, de clínica geral, quando eu consegui a minha especialidade, aí tinha um sonho lá dentro. Eu não me sentia bem em lugar nenhum. Em lugar nenhum, eu queria Pato Branco. Mas aqui estava fechado para minha especialidade e tal. Aí, eu fui a Cantagalo. E Cantagalo eu comecei a trabalhar e comecei a me dar bem. Eu sou um cara apaixonado por anestesia. Se você for falar só de medicina, só de anestesia aqui, nós vamos falar bastante. Eu sou apaixonado. Em Cantagalo as coisas começaram a acontecer. E começou um questionamento.
quando eu estava no 4º ano, e estava naquela dificuldade grande na escola, eu fui a um acampamento, no mar, na praia, com 4 pessoas. E ali a gente estava ali, jogando um truquinho, dando uma caipirinha e tal, na barraca à noite. E a gente começou a questionar as dificuldades da vida. E um deles falou para mim, por que é que Jesus Cristo, antes de morrer, braço pichado lá, falou, meu Deus, por que me desamparaste? Eu falei, coitado, tá lá pendurado, todo esfolado, espinho, não sei o quê, queria que ele falasse o quê, né? Aí ele disse, não, olha aqui, ó, era porque ele sabia das dificuldades que você ia passar, ele sabia do que causou, ele sabia de uma série de histórias em termos de separação de Deus e o homem, e já estava escrito em Isaías que ele iria nos atrair sobre ele. E no momento em que ele assumiu a nossa culpa, o próprio Pai virou a face dele. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquela história. Comecei a pensar, mas que obra tremenda ele fez. E aquilo começou passando. E quando eu estava em Cantagalo, começou a me dar uma sensação de estar fora da vontade daquele que me criou. Cara, eu trabalhava muito, ia começar a fazer umas anestesias, um dia Laranjeiras, um dia não sei aonde, o pessoal começou a gostar da minha anestesia, começou a divulgar, e eu já ia começar a fazer correria para uma cidade, para outra. Pensei, mas se ele tem um plano para mim, eu estou fora. Um dia sentei, abri uma Bíblia, no meio de uma consulta, entre uma consulta e outra, e lá estava, uma direção. Arruma tua mala e vai para o lugar onde eu te chamei. O senhor já era evangélico na época? Eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, mas eu e a minha esposa líamos a Bíblia quase que diariamente. Quase que diariamente. E nós tínhamos um grupo em Curitiba que o pessoal chamava Navegadores. E aí aquilo, mas foi tão real, tão assim, tão impactante, que eu falei para a Clotilde, olha, eu acho que nós devemos ser isso aqui. Eu não estou me sentindo bem, gastando minha vida só aqui nisso. E aí, a história foi engraçada, passei em Pato Branco para avisar meu pai que eu ia voltar a Curitiba. Cheguei aqui, o Dr. João Juglair procurou meu pai naquele dia, naquela semana. Só teu filho que está fazendo anestesia, eu estou precisando de um anestesista. 3 dias depois eu comecei a anestesiar no São Lucas. 8 meses depois fui para a Policlínica, me realizei a anestesiologia. Pastor, Me realizei. tem intenção ainda, além de estar exercendo hoje a missão de pastor em tempo integral, tem o desejo de voltar a exercer a medicina? Sabe, Adair, há algumas anestesias que eu fazia, e hoje agora eles estão fazendo, mas na época que eu parei ninguém fazia, algumas que eu cheguei a acordar de noite sonhando que estava fazendo uma péridura alta, por exemplo, para anestesia de mama, que o paciente anestesiava ela de manhã, operava, 2 horas da tarde, ela estava bem, 3 horas da tarde estava em casa. Eu amava isso. Eu digo para você que hoje eu não tenho mais condições de voltar. Cada um tem o seu turno na vida. Com 57 anos, eu estou não completando meu turno, claro, ainda tem bastante pela frente, mas hoje a realidade é outra. Hoje eu não consigo mais me ver como anestesista. Agora, eu faço algumas anestesias assim rapidamente, coisas simples, para não perder o feeling, para não... Então, faço algumas anestesias, algumas cirurgias do Dr. Salatiel, apenas... Você não abandonou integralmente? Não abandonei completamente. Tá, e por que não ainda? Por que não se lançou assim de forma total no pastoreio, que tem sido a sua missão mais ampla? Na realidade eu estou de forma total no pastoreio. Uhum. O que acontece? Existe legalmente uma série de coisas que nos trazem algumas vantagens com planos de aposentadoria, de coisa, onde eu preciso estar exercendo em alguma área. Sei. Então, uma vez por mês, eu passo uma tarde. Isso não me toma... Sei. Eliseu Batistão. Isto. Precisou deixar a Igreja Católica para se sentir um homem de Deus? Foi uma necessidade, uma imposição? Adair, eu amo muito a Igreja Católica. Eu amo muito. Não teve quem não fez cursilho e chorou tanto que eu também não tenha feito. Não tenha quem não admirava o Frei Eugênio
na sua sabedoria de vida que eu também não admirei. Não tem quem não é fã do Frei Policarpo, porque eu também não sou. E eu não precisei deixar a Igreja Católica para me tornar um homem de Deus, para ser um homem de Deus. Quando eu cheguei a Pato Branco, e eu já estava lendo a palavra de Deus, eu comecei a me sentir um homem de Deus, e vim a Pato Branco por causa dessa palavra de Deus. Aí eu cheguei em Pato Branco e fui no primeiro... comecei a frequentar a Igreja Católica. Eu subia lá em cima, ver o Frei Policarpo tocar o órgão ali, de tubos, né? E ficava ali. Mas ocorreram algumas coisas, por exemplo, muito claras. Eu comecei a ler a palavra de Deus. E o meu pai dizia para mim que eu não podia ler, que eu ficava louco. E começou a dizer que na nossa família, só meu tio-avô tinha autorização do bispo para ler. E quando eu fui aqui num congresso da Igreja Católica aqui no pavilhão, umas palestras, o palestrante parece que ele era parente do professor Agostinho. E eu comecei a ver a tremenda intenção dele, maravilhosa. Mas começou algumas coisas que estavam claras na Bíblia, que qualquer criança vê, falava algo assim, dizia, peraí, mas eu tenho que me definir. Ou eu vou crer na Bíblia, ou vou crer nele, em termos de morte, em termos de ressurreição, em termos de eu evocar as pessoas maravilhosas que são santos e morreram e hoje estão lá de Deus, e eu começar a ter alguém que pode evocar para mim. E eu comecei a folhear a Bíblia, a folhear, e ver, e ele falava, eu folhava e dizia, mas... Aí começaram a vir coisas na minha cabeça, que eu tinha lido desde toda a história da Igreja Católica, e eu comecei a pensar, e daí sentou no meu lado, eu estava no canto, o Frei Lindolfo. E eu abri a Bíblia em Gálatas, capítulo 9, e falei, Frei, eu estou muito preocupado. Ele era piazão. Por quê? Tal, o que foi? Eu falei, olha, está escrito aqui em Gálatas 9, que se eu pregar um evangelho que não seja o que está na palavra de Deus, seja amaldiçoado. Será que não é por isso que a gente vê tantas pessoas gastarem sua vida em religião e se dando pela religião, e de repente sua família está destroçada, e de repente está em falência, e de repente o cara é grande lá e há pouquinho tem um problema de pedofilia? Será que não está sendo atraído algo aqui? Porque está muito claro, seja anátema, seja amaldiçoado. Eu falei, será que a gente não devia repensar sobre o que eu vi aqui? Porque olha, comecei a mostrar alguns versículos. Eu me lembro que ele disse que eu precisava conversar depois com o palestrante, com ele e ficou com aquilo, e eu fiquei com aquele peso. E comecei a ler a Bíblia. E durante mais uns 2 anos, eu comecei a ajudar pessoas que vinham lá em casa, pessoas deixaram drogas, famílias voltaram a se restaurar, e eu nunca tinha ido à igreja nenhuma. Então o problema de ser católico, de ser evangélico, isso é tão superficial, Romeu, tão superficial. O problema é, eu tenho uma relação real com um Deus vivo no meu dia a dia, que é fácil dizer, Jesus Cristo é meu Salvador.